Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nessa videoaula você vai compreender, junto comigo, como resolver uma expressão numérica. Então, aí no seu livro, você pode acompanhar, mas nesse momento você vai apenas entender como se resolve. Muitas vezes na matemática, nós precisamos resolver problemas onde nós vamos ter o uso de mais de uma operação. Ou as quatro, adição, subtração, multiplicação e divisão, ou duas ou três delas. Nessa expressão que eu estou trazendo para vocês, nós temos o uso da adição e da subtração. Quando nós temos apenas o uso de adições e subtrações, nós resolvemos a expressão numérica na ordem que a conta aparece. Então, aqui você vai resolver 7 menos 2, vai colocar o resultado, 7 menos 2 é 5. E depois você vai resolver 8 menos 3. 8 menos 3 também é 5. E vai repetir o sinal de mais. Para finalizar, você vai somar 5 mais 5. 5 mais 5, 10. Essa é a expressão numérica mais simples que nós temos. Quando nós já temos expressões numéricas maiores, como esse exemplo que eu estou trazendo para você, na qual nós temos a adição, a multiplicação e a subtração, existe uma regra, um padrão que a gente precisa seguir para a gente não errar. Toda vez que nós temos uma conta na qual aparece a multiplicação ou a divisão, primeiro você resolve a divisão, depois da divisão você resolve a multiplicação. Nessa operação, nós não temos divisão. Então, seguindo a ordem, nós temos que resolver primeiro a multiplicação para depois resolver a adição e a subtração. Então, vamos lá. Se primeiro eu tenho que resolver a multiplicação, então eu preciso repetir todos os outros números que não correspondem à multiplicação. Vamos lá? Então, eu vou repetir 2 mais, vou subtrair, no caso, vou multiplicar 2 vezes 4 é 8, e vou repetir o resto da expressão numérica. Menos 1 mais 5. A gente repete. Agora, a gente caiu na expressão numérica simples, né? Na qual a gente pode resolver na ordem que as contas aparecem. Então, nós vamos resolver primeiro aqui, ó, 2 mais 8. 2 mais 8 igual a 10. E vai repetir o resto da nossa expressão numérica. Agora, você vai resolver 10 menos 1. 10 menos 1, 9. E repete o resto da sua expressão. 9 mais 5, 14. Finalizamos a nossa expressão numérica. Então, vamos repetir? Então, quando nós temos expressões numéricas com multiplicação ou divisão, nós começamos ou pela multiplicação ou pela divisão. Se não tem divisão, então eu vou usar a multiplicação primeiro. Repete tudo. Multiplica 2 vezes 4, 8, e repete o resto da sua expressão numérica. Menos 1 mais 5. Resolve agora por partes, tá? Senão sua continha vai sair errada. 2 mais 8, 10. Repete o resto da expressão numérica. 10 menos 1, 9. Repete o resto da expressão numérica. E 9 mais 5, 14. Muito bem. Resolvemos a expressão numérica com adição, multiplicação e subtração. E quando nós temos as quatro operações, né? Como nessa expressão numérica, vamos lembrar da nossa regra. Se nós temos as quatro operações, nós vamos multiplicar ou dividir. Primeiro, nós vamos dividir, depois multiplicar. E quando nós não tivermos nem multiplicação e nem divisão, nós vamos responder a partir da ordem que as contas aparecem. Então, se primeiro eu tenho que resolver a divisão, então eu vou resolver primeiro 25 dividido para 5 e 12 dividido para 6. E vou repetir todos os outros números da minha expressão numérica. Olha só. 25 dividido para 5
5. Aí eu vou repetir. Vezes 1 mais 12 mais. E agora eu resolvo a minha expressão, a minha continha de divisão. 12 dividido para 6, 2. E vou repetir o resto da minha expressão numérica. Vezes 13 menos 9. Muito bem. Agora nós temos subtração, multiplicação e adição. Como resolve? Primeiro as multiplicações. Então, nós vamos resolver aqui 5 vezes 1 e 2 vezes 13. 5 vezes 1, 5. Mais, repete, tá vendo? Mais 12, mais 2 vezes 13, 26. E repete o resto da sua expressão. Menos 9. Muito bem. Agora, nós não temos mais nem multiplicação, nem divisão. Eliminamos ela. E vamos resolver as nossas contas na ordem que a conta aparece. Primeiro, 5 mais 12, 5 mais 12, 17. Repete o resto da sua expressão numérica. Mais 26 menos 9 igual. Vamos resolver agora 17 mais 26. Ou, se você quiser, você também pode repetir o 17 e fazer 26 menos 7, que vai ser igual a 17. Então, vamos lá. Eu vou resolver primeiro aqui, ó. 17 mais 26, que é igual a 43. 43 menos 9 é igual a 34. Tranquilo? Muito bem. Essa é uma expressão numérica completa, tá? Com todas as 4 operações. Quando nós tivermos o uso do parêntese, primeiro, a regra é, primeiro resolve o que está dentro dos parênteses. Mas você vai ver a continuação dessa atividade e desses outros exemplos maiores em nossas aulas online, tá bom? Então, esse foi o seu conteúdo de expressão numérica. Eu espero que você tenha conseguido compreender. Se você não entendeu, vou lhe dar uma dica. Repete essas mesmas expressões numéricas no seu caderno. Veja de novo esse vídeo e depois tente responder, para que você veja se você de fato conseguiu ou não compreender esse conteúdo. Então, até a nossa próxima aula. O próximo conteúdo de hoje é o seu livro de ciências. Então, até lá. Tchau!